Amém, Jesus. Dê-nos um bom tempo, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pés, irmãos, por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sonda-me, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha acerta o alvo. Quero ser usada da maneira que te agrade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha
vida. Usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, transforma-me, quebranta-me, enche-me e usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como a flecha certa ao alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Ouvintes amados, todos que estão ao alcance de nossa voz, Deus continue vos abençoando. Para nós é uma honra muito grande em podermos não somente falar, cantar, adorar a Deus, mas também termos isto vivendo nas nossas vidas, sendo expressado e manifestado em nosso ser, porque não é um ato natural. Isso não se trata a respeito daquilo que você pode obter por si mesmo. Porque a Escritura, ela está dizendo, até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então não é uma coisa natural, pela qual você pode obter através dos seus próprios méritos, de suas próprias obras, ou por ser um crente, ou pertencer a determinada organização ou denominação, ser um membro de igreja. Não. Isso não vem através de méritos, ou porque você é uma pessoa muito estudada, intelectual, um conhecimento humano muito elevado, e te chega a esta unidade da fé. Não. É um ato divino. É um ato de Deus. Isso nos faz a lembrar, na Bíblia,
ali em São Lucas, capítulo 1, o verso 28 ao 35, se você ler lá, quando o anjo entrou ali onde estava Maria e deu aquela saudação mais linda e tremenda: salve-se, graciada, bendito é o teu ventre entre todas as mulheres, e tu terás um filho. Em cumprimento da profecia do profeta, como disse. Ali foi um ato divino. Ainda que Satanás dissesse: não fale nada, fique calada, Deus diria: é um ato divino, tem que cumprir. É a mesma coisinha, é o nosso conhecimento que nós temos na palavra. Isso não vem através de um mérito, através de uma obra natural. Isso é de Deus. Se é de Deus, isso tem que cumprir. Você tem que chegar a essa unidade da fé, do conhecimento de um varão perfeito, Jesus Cristo. Paulo fala aos Colossenses, capítulo 3, o verso 14, ele fala: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Se é uma obra divina, nada pode impedir que esse filho de Deus, que essa filha de Deus, chegue a essa unidade perfeita com Deus, nesse corpo de Cristo. Porque, vejam bem, ainda em Colossenses 2, o verso 7, Paulo fala: arraigados e edificados nele. Nele quem? Jesus. E confirmados na fé. E assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça. É o crescimento da estatura completa de um homem perfeito. Esse homem não é o Papa de Roma. Esse homem perfeito não é o bispo, não é o arcebispo, o cardeal, não é o supervisor gerais das assembleias. Não, tem nada a ver com isto. Este homem é Jesus. É o homem perfeito. Bom, se é ele, então isso não pertence nem depende de ninguém. Não está ao alcance de quem quer, ou de quem corre, ou de quem busca. É daquele que Deus escolheu e o predestinou e o elegeu nele, desde antes da fundação do mundo, para ser assim. Isso é verdade. Ainda que isso venha chocar, ferir algumas pessoas por não crerem em tais coisas assim. E se assegura às vezes em emoções, sensação, e acha que tudo está certo. Mas nós temos aprendido que a estatura de um homem perfeito, ela começa lá embaixo, na fé, na virtude,
no conhecimento, na temperança, na paciência, na piedade, no amor fraternal, que é caridade, o próprio Espírito Santo. Habitando em você, é como esse gráfico da estatura completa de um homem perfeito, ou seja, a pirâmide. Não que nós estamos tentando basear uma doutrina em pirâmide, mas simplesmente uma só coisa na palavra, que é Cristo, que é esse homem que tem todas essas virtudes, está nele. E para nós termos isto, nós também temos que ser escolhido e predestinado por ele, para podermos estarmos nele. Então é como eu disse agora há pouco, você não entra nele por méritos, ou por alguma obra boa que você faz, ou por lutar e batalhar para ser um crente ávido. Não. E ser o melhor membro, não é assim. É Deus que o predestina. Ele tem, através do seu preconhecimento antecipado, a sua presciência, por meio da sua visão, ele pôde ver até o último membro que estaria no seu corpo. E ele o conhece a todos. Ele é Deus, o onisciente, que sabe todas as coisas. Por isso que essa unidade desse corpo perfeito, ela não está baseada em dons. Não, não é em dons. De jeito nenhum. Ainda que é muito maravilhoso, um dom. Um dom é maravilhoso. Porém, você não pode fundamentar-se o seu destino eterno em dons. Você não pode colocar o maior sobre o menor. E um dom é o menor. E Satanás pode personificar qualquer dom de Deus. Ele pode fazer algo exatamente igual. Vejam. É exatamente. Portanto, temos que vigiar isso. Aleluia. Deus é o nosso vigia. Isto é predestinação. É Ele que coloca nesse filho, esse lugar, esse posicionamento. Esse filho já nasceu para estar ali. Por Deus. Digamos assim, é uma cadeira predestinada, que Ele predestinou para você. Você, o qual às vezes é o menor, não sabe nada. Talvez não sabe nem assinar um recibo, o seu nome no recibo. É um analfabeto, é um indouto. Mas é o homem mais inteligente que pode existir. É a mulher mais sábia que pode existir. Porque está em você o Espírito Santo. O Espírito de Cristo. Aquele mesmo Espírito Santo que viveu em Cristo está vivendo em você. Dando a você esta visão, esta revelação, que é um conhecimento, não baseado em dons. Como eu disse, Satanás pode personificar, tal como ele pode também personificar isto. Gritos, vê? Eu tenho visto demônios gritar, falar em línguas. Eu tenho visto demônios falar em línguas. Seguro? Ele o personifica.
não é genuíno. Porém, ele o personifica e o faz parecer como se fosse real. E algumas vezes as pessoas que não conhecem a diferença declaram isto real, quando não é real. Dons. As mesmas coisas eles fazem com a cura divina. Logo eles põem a pensar, quando uma pessoa é curada, isso é truque. Não há tal coisa como isto. É um truque. É algo assim. Mas não é. A cura divina é uma fé genuína na palavra. E fé é uma visão antecipada. Fé é uma revelação a qual você obtém. Deus revelou a você que você é curado, ou você é curada, e ninguém tira isso de você, e você é curado mesmo. Correto? Isso é fé. Deus revelou isto. Vejamos bem, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, todas aquelas pessoas que receberam esses benefícios e foram beneficiados pelos seus benefícios da cura, Jesus sempre disse àquela pessoa: tua fé te curou. Aquela mulher que sofria 12 anos com aquele fluxo de sangue, ela tinha a revelação ali dentro dela, fé. Ela já tinha gastado tudo o que tinha com médico, e nenhum tinha dado para ela a sua saúde. Mas lá no íntimo, lá no âmago da alma, lá dentro do seu espírito, tinha simplesmente um pontinho chamado fé. Aquilo dali fez com que ela passasse por toda circunstância e vencesse todo obstáculo e chegasse a Jesus. E no meio de toda aquela multidão, aquilo não foi um atrapalho para ela. Por quê? Tinha sido revelado a ela que se ela tocasse na hora das vestimentas de Jesus, ela era curada. Vê? Aí está. Então, nós podemos ver que fé é uma visão que Deus dá a esse filho, dá a essa filha, e ela crê na sua cura. E aquela mulherzinha, fraquinha, quem sabe, 12 anos sofrendo aquele fluxo de sangue, e ela enfrentou todo aquele obstáculo, e chegou por trás, e tocou na orlas do vestido de Jesus. E aquela multidão comprimindo a Jesus, ele disse: alguém me tocou. Vê? Aí está. Alguém me tocou. Nem os seus discípulos compreenderam aquela situação. Mestre, todo mundo te toca, te empurra para lá, te empurra para cá, e tu dizem: alguém me tocou? Ele disse: sim, alguém me tocou de modo diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia. Ele ficou fraco naquela hora. A virtude saiu dele para ela, a virtude de vida. Aquela fé que ela tinha era uma revelação que ela tinha, que quando ela tocasse nele, ele é a palavra. Jesus é a palavra. É essa palavra a qual nós cremos e aceitamos
recebemos como nosso Salvador de nossa alma, e cremos nela pelo perdão de nossos pecados. Isso é verdade. E quando você crê nela por fé, por revelação, é diferente. Nada pode impedir que isso aconteça. Não me importa quantas barreiras levanta, de jeito nenhum isso impedirá. Deus revelou a você. Correto? Nós podemos chamar um outro personagem, aquela Sirofenícia de Nação. Aquela mulher estava com seu filho violentadamente pelo diabo, quase à morte. E ela saiu atrás de Jesus gritando: socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor. O meu filho está violentamente pelo diabo, atormentado. Jesus não disse uma só palavra. Ela gritava: socorre-me, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Ele não dizia uma só palavra. Vê? Aqueles discípulos ficaram tão perturbados com aquilo, que cercando o mestre, disse: mestre, despede essa mulher que vem gritando atrás. Vede. Ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Não é lícito colocar a mão no pão dos filhos e deitar os cães, os cachorros. Veja como aquela mulher tinha uma revelação e sabia que se ele dissesse a palavra, a sua filha seria curada. Ela não desistiu, mesmo sendo chamada de cachorro. Ela chegou e prostrou aos seus pés e clamou: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquilo mudou o coração de Jesus. A humildade, a simplicidade de poder receber a palavra. Ela não estava recebendo um homem, ela estava recebendo um homem Deus, um Deus homem, era Cristo. Ela sabia que aquele homem tinha algo diferente, como Marta sabia. Marta havia lido a história lá atrás daquela sunamita, a qual tinha sido recebido seus benefícios por Eliseu profeta. E ela sabia que o Espírito de Deus estava no profeta Eliseu, assim como estava também Jesus. Por isso Marta creu também e mandou chamar Jesus, para que ele viesse e sarasse, curasse a seu irmão. Marta, ela tinha lido na história a respeito daquela sunamita. Por isso ela sabia que o mesmo Deus que estava em Eliseu era o mesmo que estava em Jesus. E ela sabia que se Jesus pedisse alguma coisa, Deus lhe ouviria. E então o seu irmão seria curado. Ela detestava crer que Lázaro ia morrer. Ela não aceitava isto. Assim também era essa Sirofenícia. E quando ela chegou, disse: Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse: grande é a tua fé, mulher. Vejam, grande é a tua fé. Seja feito segundo a tua fé, a sua filha viverá. Aleluia! Fé é revelação, fé é uma visão. Quando você obtém isto e crer na palavra genuína,
Nada pode te impedir. Não existe empecilho. Não existe barreira. Não existe nada que pode colocar entre você e Deus. Porque a fé que você tem é por graça, não é por mérito, não é por obras, não é um ato humano, não é por unir a uma religião, ou ser religioso, ou pertencer a alguma organização. Não, é graça, é um dom imerecido. Foi o que Deus disse. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é porque você é inteligente, é sábio. Não, não, não. É graça que dá isto a você. Aleluia. Agora, fé é uma revelação de Deus. Ora, fé é uma revelação. Eu quero, vejam bem, é uma revelação a fé. Ele, por sua graça, tem revelado isto a você. Não é você haja feito nada. Você mesmo não pode criar esta fé. De jeito nenhum. Você nunca tem fé. É Deus que te dá. Ela é dada a você pela graça de Deus. Oh, como isso é tremendo, amados. Por isso que às vezes você vê as pessoas hoje, umas têm, outras não têm, umas recebem, outras não recebem. Certo? E Deus revela isto a você. Portanto, fé é revelação. E toda a igreja de Deus está fundada sobre a revelação. Aleluia. Você deve se empolgar muito com isto. Você deve sentir, a alma sua, ela deve dar volta, dar volta, dar volta dentro de você. Seu espírito deve rejubilar. Você tem que sentir algo diferente. Aquilo não leva você a se tornar um crente formal. Aquilo não te leva a acostumar com a palavra, com a mensagem. Não, a fé não. A fé é uma revelação. E a revelação causa estímulo. Causa regozijo. Se você está acostumando com a palavra ou com a mensagem, diga a Deus: Senhor, me dê um beliscão lá dentro do meu espírito. E me dê essa ameaça de fé. Isso é verdade. Nós não podemos entrar num lugar, em um recinto como esse. Aqui está o calor do fogo do Espírito Santo, o amor divino. E ficamos como flor de paredes, como estátuas. Nós temos que sentir um empolgamento por dentro. A nossa alma tem que dar volta, tem que dar volta, tem que dar volta em torno desse trono. Correto? É a verdade. Porque a igreja do Deus vivo, ela está fundada sobre a revelação. E agora nem todos creem nisto. Não faz muito tempo que um ministro batista me disse: eu simplesmente não posso aceitar a revelação. Então eu lhe disse: então você não pode aceitar a Bíblia. Você não pode aceitar a Cristo. Porque Ele é a revelação de Deus. Aleluia. Você crê assim? Ele é Deus revelado em carne. A palavra revelar quer dizer tirar o véu. Mostrar claro, esclarecer. Ver. Portanto,
Toda a igreja está fundada sobre a revelação divina. O que disse Jesus? Você lê São Mateus 16, a partir do verso 15, você vai ver Jesus dizendo para eles, os seus discípulos: quem diz vós ser o Filho do Homem? Um diz, tu és o Cristo. Digo, tu és Jeremias, tu és Moisés, tu és João Batista, tu és um dos profetas. Nenhum deu resposta para ele. Mas ele virou e disse, tu, quem diz ser o Cristo? Ele disse, tu és o Filho do Deus vivo. B. Como Jesus replicou de volta para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não tu revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Foi Ele que revelou isto a você, que tu és que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Correto? Agora vejam bem, a Igreja Católica Romana diz, ele estava falando a Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Os protestantes dizem, ele estava edificando sobre si mesmo. Agora, eles podem estar no correto, porém, para mim, ambos estão enganados. Era sobre a revelação de quem era ele, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, que é revelação, de quem é ele? Sobre a revelação, ele é a revelação completa. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Isso mostra que as portas do inferno estaria contra a igreja do Deus vivo. Mas não vai prevalecer. E não prevalecerá. Você sabe que o verdadeiro crente, amados, que está edificado sobre essa rocha, sobre essa pedra, que nasceu nessa pedra, nasceu, isso vem de um novo nascimento, é uma procedência de natureza, não de natureza carnal, não de natureza humana, mas da natureza divina. E quando nós nascemos de Deus e somos gerados do Espírito Santo, é claro, você tem essa fé dele. Não só nele, você tem dele. Ela é uma fé sobrenatural. É a fé de Jesus Cristo. E aí então, sobre esta fé, ninguém pode prevalecer. Você sabe que o verdadeiro cristão, ele tem por trás uma mão que sustenta esta fé? Não é a sua mão, não é a minha mão, é a mão de Deus. É a mão do Espírito Santo. É ela que manuseia essa fé para você. Por isso que você obtém as suas vitórias nas lutas, nas provas desta vida. Você vence cada problema. Quando Satanás vem sobre você, essa mão toma essa fé e corta ele. Aleluia! Eu amo isso. O Senhor ama? Você tem que ter essa experiência individual com Deus e essa experiência de cara a cara com o diabo, para que você não fique baseando a sua fé no irmão, na irmã, na igreja, mas simplesmente em Cristo. Quando nós estamos assim, irmãos, não existe demônios, capetas do inferno que pode te desvirtuar da palavra. Não. Agora, aquela mão de fé, isso
depende em quão forte ela seja. Esta mão de fé pode ser simplesmente o suficiente forte para fazer um pequeno buraco através das trevas e dizer: pela fé sou salvo. E este é um grande corte. Mas então, se esta é toda a força que aquela mão tem para segurar aquela espada, isso é tudo que ela pode cortar. Porém, se é uma mão forte, isso cortará através de tudo que o diabo possa colocar ali. Oh, que coisa! Não existe problema, você corta do menor até o maior. Oh, isso que nós devemos ter. Ainda que essa fé seja como o tamanho de um grão de mostarda, mas seja uma fé perfeita, que não pode se hibridizar com nada. Aleluia. Quando você vê todo o sistema humano tentando personificar isto, esta fé corta aquilo. Corta aquilo. Isto é a verdade. Ao fazer com que cada promessa de Deus brilhe no poder da sua ressurreição. Se é uma mão forte de fé, quando dizem os dias dos milagres têm passado, você diz com essa fé que você tem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Corta isto! Aleluia! Eu amo isso, o Senhor ama? Isto depende do poder da mão atrás da espada. A espada de Deus. Você sabe, a Bíblia fala sobre isto, Hebreus 4:12. A espada é bastante eficaz, poderosa para cortar. Diz, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que corta entrando e saindo. Entrando e saindo. E até mesmo vai até a medula dos ossos, e nas juntas, e discerne os pensamentos do coração, e vai além do edifício, do físico. Isto vai até o estado espiritual. E apanha os pensamentos do coração e os revela. O Espírito de Deus, a palavra de Deus. Oh, que confiança esse crente deve ter. Que segurança que esse crente deve ter. Deixa o diabo aparecer para você através e pintado numa bonequinha mal vestida. Esse crente que tem essa fé, essa revelação, ele corta aquilo dali. Ele não é vencido, ele não é dominado. Quando o diabo vem dizendo para você, irmã, que você tem que ser uma pregadora, e você sabe que a palavra diz que você não deve ser, você com essa fé, você corta isso daí. Quando o diabo vem dizendo que você pode colocar um véu artificial na cabeça, se quiser, pode até cortar as pontas dos seus cabelos, você sabe que a Bíblia diz que não. Que é desonroso, a própria natureza ensina que é desonroso o homem ter cabelo crescido, mas a mulher ter cabelo crescido é honroso, porque Deus deu no lugar de véu. Isso é verdade. Quem quer ser contencioso, cortar o cabelo e usar um véu artificial, que eu faça, mas as igrejas de Deus não têm tais costumes. Ela usa a palavra, correto? Isto é a verdade. Agora, a palavra cortará ali. E se houver braço suficiente ali atrás para empurrá-la, isso encontrará seu lugar e cortará cada promessa e as dará a você.
Se você tem o braço suficientemente forte atrás disto, a espada apanha isto em um braço de fé. Oh, como isso é gostoso! O próprio Senhor disse: aquele que crê que Jesus Cristo é galardoador daqueles que o buscam, tem que ter fé. Sem a fé você não agrada a Deus. É verdade? A espada apanha isto em um braço de fé. Agarra isto com força, segura nisto e vem adiante do inimigo. Como pode aquele inimigo incircunciso alguma vez se colocar na presença do Deus eterno? Então você toma a espada da palavra. A cada promessa te pertence. Apanha isto em uma forte mão de fé. Anda para frente. Se você precisa de cura, corte isso com a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se você precisa de salvação, cada promessa na Bíblia é sua. Está colocada ali atrás, e Satanás está tentando esconder isto, mas tome a espada e vai através da escuridão, até que a luz de Deus brilhe sobre sua alma, e você terá promessa, Ele o fará. Aleluia. Agora, a fé, ela é dada por graça. A fé é um dom imerecido. Não é para todos. É graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhum homem se glorie diante dele. Vejam. Por isso que às vezes quando você ouve esta palavra, esta mensagem, e você crê nela, corre depressa, aceita e põe em prática, então você tem um desejo que o outro também aceita isso. O papai aceita, a mamãe aceita, o filho aceita, a filha aceita, o vizinho, o amigo, mas é só para você. Deus deu isso para você. A única coisa que você pode fazer, irmão ou irmã, é viver para aquelas pessoas, como Jesus viveu para elas. Isto é a verdade. Vamos procurar viver a vida que Cristo viveu, que não é você que vive, é Ele que vive em você. É um dom de Deus. É Ele que faz essas obras na sua vida. Não é você. Certo? Deus cria esse filho da maneira que Ele quer que ele seja. Para que assim Ele possa fazer. Você vai ver que em Efésios capítulo 4, verso 24, São Paulo fala isso. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus, esse novo homem, ele não vem de uma forma humana, natural, por meio de sexo, por meio do nascimento natural. É segundo Deus. É criado em verdadeira justiça e santidade. Eu não preciso lutar para ser isso. Você não precisa bater manivela. Você não precisa forçar a barra. Uma vez que Deus te chamou e te predestinou e deu a você essa graça, ela faz tudo por você. Você não precisa fazer nada. Ela faz tudo por você. Eu não estou dizendo, meu amado amigo, ouvinte, irmão, que você não tem falhas e que você não comete fraquezas.
e que você não cometa escrúpulo. Isso daí é comum, isso é natural, isso está nesse homem do estado físico. Isso é a verdade. Agora, quando isso acontece, o de dentro reage. É para isso que esse homem de dentro se manifesta. Ele vem e corrige o de fora. E esse de fora é obrigado a ceder para ele. Quem é mais poderoso? Quem é mais forte? É a carne, o sangue ou o espírito? Lógico, é o espírito. Foi o que disse Jesus. A carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Sempre pronto. Quando Satanás ele vem, toma você, a carne, para fazer isso, o Espírito Santo reage ali dentro. Através dessa fé perfeita, há um alarme. E você então toma a posição correta com a palavra. E Deus te abençoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O firme fundamento do que espero, a prova do que ainda não posso ver, me faz entender a existência de um Deus que os mundos por sua voz criou. É a fé que me sustenta para não cair. A fé me anima a prosseguir. E com ela recomeço a cada dia. Essa fé me torna mais que vencedor. A lição faz-me entender de onde vim e a predestinação para onde vou. Com fé em Jesus, meu amado Salvador, prossigo confiante, sem temor. É a fé que me sustenta para não cair. A fé me anima a prosseguir. E com ela recomeço a cada dia. Esta fé me torna mais que vencedor. Com a minha fé desejo agradá-lo, pois creio que é o verdadeiro Deus. E me coroa
ditosa cidade celestial. É a fé que me sustenta para não cair. A fé me anima a prosseguir. E com ela recomeço a cada dia. Essa fé me torna mais que vencedor. E com ela recomeço a cada dia. Essa fé me torna mais que vencedor. Amém, amém, graças a Deus, amém? Fé, esta fé que você possui, ela não é uma fé que corta só para dizer assim, eu sou um salvo. Ela vai muito mais além do que isto. Esta fé que Deus nos deu, ela é uma fé que diz assim, eu sou mais do que um salvo, sou um eleito, sou um predestinado. Eu faço parte do corpo de Cristo. É uma fé que te leva a vencer a tudo, acima de toda circunstância. Vejam, quando você ouviu esta mensagem, essa fé ela atuou. E você correu e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela atuou em você e você foi santificado e cheio do Espírito Santo. Ela é uma fé que vai mais do que cura divina. Mais do que gritar, mais do que falar em línguas. Ela te posiciona no corpo de Cristo. Esta é a fé que uma vez é dada aos santos. Isto é a verdade. Esse braço de fé não é o meu braço. O meu cansa, o seu cansa. Esse braço de fé nosso é um braço de um sistema humano, de credo, de dogma, de denominação ou de religiosidade. Mas esse braço pelo qual sustenta a nossa fé é um braço divino. É o amor divino. É o Espírito Santo vivendo na sua vida. Te faz um homem corajoso, uma mulher corajosa, te faz um herói, um heroíno e uma heroína de Deus, um verdadeiro soldado da cruz, que não tem medo de enfrentar o seu inimigo cara a cara, e nem a morte pode fazer frente para ele. Isto é a verdade, nem a morte. Como disse o apóstolo São Paulo, na hora que colocaram ali o seu pescoço para cortar a sua cabeça, naquela lotilha ali, Paulo gritou, ó morte, onde está a tua vitória? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Graças a Deus que nos tem dado esta vitória, através do amor de Jesus Cristo. É uma fé que diz, como Paulo disse, eu já estou servindo como um sacrifício para a libação, para o sacrifício. Combati o bom combate, acabei a carreira, e o Senhor, o justo juiz, tem guardado a minha fé. Isso é a verdade. Ele é um homem de coragem. Qualquer coisinha está assombrado como... Não é assim não. Entregando para o diabo, fazendo continência para o diabo, prostrando diante dele, sendo um vencido. Não, o verdadeiro cristão não faz isto.
Deus nos abençoe, né? Deus continue nos abençoando. Aqueles que estão nos ouvindo, Maria, Luzia, Marlene, Amanda e crianças, lá em Ji-Paraná, Rondônia, e a irmã Nadir Lima, né? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar um hino? Vamos cantar? Vamos cantar o 184? Canta com vida. Canta com vida, ó crente, doce será o cantar. Canta só para a frente, as fortes tristes, canta no sol na luz. Aleluia. Esta é a forma do crente verdadeiro, né? Que em verdade ele anda e caminha e trabalha e batalha, luta e vence por fé. Isto é a verdade. Deus continue nos abençoando, com as nossas cabeças inclinadas. Senhor Deus, leva-nos em paz, debaixo dessas mãos poderosas, pela qual tem nos dado essa graça e essa força. E nos ajude, Senhor, a manter esse pendão levantado. E sempre estar preparados para desafiar os nossos adversários, os nossos inimigos, não em outro lugar, mas no seu próprio terreno. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros.